Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Mais uma vez aqui com vocês. Estamos tratando do livro de Salmos e nós estamos então fazendo um devocional por semana, às quintas-feiras, entre as 19h30 e 20 horas, está sendo postado no grupo de WhatsApp da igreja um salmo, um devocional sobre um salmo por semana. Nós já trabalhamos os 15 primeiros salmos e hoje é o salmo 16. Se você ainda não assistiu os devocionais anteriores, pode acessar meu canal, Pastor Cantoca, e terá acesso, então poderá assistir cada um daqueles vídeos. Hoje nós temos o Salmo 16. O Salmo 16 também é um salmo de Davi, e ele é conhecido como o Salmo de Ouro. Então, ao longo da história, grandes teólogos acabaram identificando esse salmo como o Salmo de Ouro. Por que Salmo de Ouro? Salmo de Ouro por causa do início desse salmo, logo no versículo 1, quando nós vemos a palavra mictão, ou mictã, ou mishtan, ou alguma pronúncia semelhante a essa no hebraico, a palavra que se encontra lá. E essa palavra, então, acredita-se, não há um consenso de que ela signifique dourado, ou talvez alguma coisa escrita em ouro, ou algo escrito muito precioso. Então, quando a gente olha no versículo 1, nós já encontramos Mictão de Davi, ali como se fosse um título, mas ele consta do primeiro versículo. Ele não é um título acrescentado ao longo da história pelos editores, né, da Bíblia, como você encontra os títulos na Bíblia. Não, isso é algo que já estava escrito ali nos manuscritos que foram utilizados para a tradução. Então, o Salmo abre com essas palavras. Também com essa palavra, perdão. Agora, essa palavra também, mictão, ou mictã, ou mishtan, essa palavra também nós encontramos no Salmo 56 e no Salmo 60, ou seja, são 3 ocorrências dessa palavra. E os 3 salmos, eles acabam encerrando com palavras exultantes do salmista para com o Senhor, alegre, feliz ao final de cada um desses salmos. Se esse é o significado exato dessa palavra, né, ou seja, ouro ou dourado, escrito em ouro, escrito precioso, nós não sabemos exatamente, ninguém chegou a um consenso ao longo da história nos seus estudos. Mas nós sabemos, isso com certeza, de que se trata de um salmo messiânico. E se é um salmo messiânico com palavras que honram o nosso Senhor Jesus Cristo, nada melhor do que ter o significado dessa palavra como o Salmo de Ouro, porque essa é a nossa maior preciosidade. Quando eu falo do Salmo messiânico, nós já tivemos a oportunidade de ver o que significa, ou o que é, como identificar um Salmo messiânico. O Salmo messiânico é aquele que possui referências no Novo Testamento, identificando o Salmo com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então eu peço preliminarmente que você abra a sua Bíblia em Atos, livro de Atos, capítulo 2. Atos 2, versículo 25 a 28. E Atos 2, versículo 25 a 28, nós já identificamos aqui rapidamente que se trata da pregação de Pedro por ocasião do Pentecostes. E ele diz então no versículo 25 de Atos 2, porque dele disse Davi. Dele quem? De Jesus Cristo. Disse Davi, disse o quê? Sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Quando nós olhamos então o versículo 25 ao versículo 27, nós encontramos aqui a referência direta ao Salmo 16. Inclusive o versículo 28 também, que eu acabei não lendo. Mas, enfim, aqui Pedro, na sua pregação por ocasião do Pentecostes, falando do Senhor Jesus Cristo, ele cita esse salmo e faz então uma ligação direta, uma referência direta ao Senhor Jesus, identificando que o Salmo 16 é um salmo que se refere à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Também no livro de Atos, capítulo 13, nós já encontramos aqui, já não mais Pedro, mas nós encontramos Paulo, na sua viagem
missionária, ele se encontra na igreja de Antioquia, Antioquia da Psídia, e ele então pregando para as pessoas, para os habitantes daquela cidade, ele diz no versículo 35, Atos 13, versículo 35, ele falou: por isso também outro salmo diz: não permitirás que o teu santo veja corrupção. E ele está se referindo ali a quem? Ao Senhor Jesus Cristo. Então nós temos uma ocorrência no Novo Testamento de Pedro, uma ocorrência no Novo Testamento do apóstolo Paulo, e cada um deles fazem referência ao Salmo 16, indicando a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então nós devemos olhar para o Salmo 16 como um salmo messiânico. Se nós entendemos dessa forma e está correto nós entendermos assim, então eu creio que seja bem seguro em trazer todo esse salmo para a pessoa do Senhor Jesus Cristo, sem desprezar que ele teve sim um significado para Davi quando ele escreveu lá no seu próprio contexto, né? Mas quando olhamos para a mensagem então do Salmo 16, e aí agora eu gostaria de fazer a leitura de todo esse salmo, né, do versículo 1 até o versículo 11, e depois fazer a divisão dele e fazer breves explicações, considerações sobre esse salmo. Vamos lá, leitura. Salmo 16. Mictão de Davi. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor: tu és o meu Senhor, a minha bondade não chega à tua presença. Mas aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outros deuses, e não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança, e do meu cálice tu sustentas a minha sorte. As linhas caem-me em lugares deliciosos, sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor que me aconselhou, até os meus rins me ensinam de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há fartura de alegrias, à tua mão direita há delícias perpetuamente. Louvado seja o Senhor pelo Salmo 16 que nós temos em nossas mãos ainda no dia de hoje e que se perpetuará. É eterno, né? Esse Salmo é eterno, é toda a palavra do Senhor, porque nada a destruirá, né? É a palavra do Deus vivo. Então esse Salmo, o Salmo de ouro, ele registra, né, o salmista registra o maior tesouro que ele possui. Qual era o maior tesouro que Davi possuía? O maior tesouro que Davi possuía não eram ouro, nem prata, nem qualquer outro tipo de bem terreno, mas o maior tesouro que Davi tinha e que Davi tem ainda até hoje, que nós também podemos ter, é Deus. Esse é o nosso maior tesouro. Davi ainda não conhecia a pessoa do Senhor Jesus Cristo, mas cria na promessa de Deus com respeito a ele. Nós já conhecemos. Jesus já veio, já morreu, já ressuscitou, está aos céus e retornará. Então nós conhecemos. E o nosso maior tesouro, então, é Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando eu olho para esse salmo, eu gosto, então, de dividi-lo da seguinte forma, em 5 partes, sendo que a primeira parte trata-se apenas do versículo 1, onde Davi registra que a sua segurança está em Deus. Veja o versículo 1. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Não devemos clamar a Deus apenas em circunstâncias de perigo, mas a todo instante, pois só nele podemos e devemos confiar. Não há segurança neste mundo. Muitos são os perigos. Nós estamos agora passando por um período em que ninguém está a salvo por conta própria. Então, não interessa se a pessoa é famosa, se é uma pessoa desconhecida, se é uma pessoa muito rica, se é primeiro-ministro da Inglaterra,
não interessa, todos estão expostos ao perigo do vírus, do coronavírus. E ele então acaba atingindo pessoas de qualquer condição social, de qualquer condição financeira, de qualquer capacitação acadêmica. Quando nós olhamos para isso, não há quem possa se proteger desse vírus. Existe apenas um que tem domínio sobre ele, é Deus. Dessa forma, o único meio, o único que pode fornecer segurança verdadeira ao ser humano é o nosso Deus. Não existe nenhuma segurança para nenhuma pessoa nessa terra que não seja o Senhor. Então, não apenas em situações de perigo, mas a todo momento, nós devemos repetir as palavras de Davi: guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Devemos repetir isso talvez todos os dias ao amanhecer e ao final do dia agradecer por ele ter nos guardado e ter cada vez mais nos levado para o nosso destino eterno de glória. O segundo ponto trata-se do versículo 2 e do versículo 3. E o Davi, então, o salmista, ele fala do seu bem maior, que deve ser o nosso bem maior também. E diz ele no versículo 2: a minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, a minha bondade não chega à tua presença. Quem vai olhar nessa versão corrigida, fiel, vai ter uma certa dificuldade de entendimento, e até mesmo na atualizada, ou algumas outras versões, porque realmente é um versículo um pouco complicado de se entender. Mas o que esse versículo quer dizer? Ele quer dizer, o salmista está dizendo, Davi está dizendo, que tudo o que ele possui, tudo o que ele tem de bom, tudo o que ele tem de melhor, não chega, não alcança o quanto é bom estar na presença de Deus. Então toda a minha bondade, essa bondade na verdade, tudo que tem de qualidade de bom na minha vida, o que eu tenho de pertences, nada disso alcança, chega até Deus. Deus é muito maior do que isso. Então o meu maior bem, o meu maior tesouro é o próprio Deus, diz então Davi no seu versículo 2. Quando nós recebemos uma nova vida espiritual em Jesus Cristo, nossa vida aqui na terra foi completamente transformada. E tudo se tornou bom, pois nós estamos agora na presença de Deus. Alguns ainda têm dificuldade de enxergar isso, né? E não gozam da satisfação que Deus oferece. Essas pessoas costumam fixar os seus olhos nas coisas terrenas, buscam bens consumíveis que se deterioram, que se estragam, que são perecíveis, que são insuficientes, que estão completamente ou constantemente sendo desatualizados, porque existe alguma coisa nova no mercado. Então a nossa satisfação verdadeira, o nosso maior prazer, o nosso maior bem terreno não chega aos pés, não chega nem perto, nem tenta, nem alcança Deus, porque Deus é muito maior do que qualquer bem terreno que nós temos. Nossa satisfação, presta atenção, nossa satisfação tem de estar em Jesus. E então saberemos nos alegrar com qualquer coisa que tivermos nesse mundo. E se tivermos, se não tivermos, estaremos alegres também. Mas se a nossa alegria depender do que este mundo nos oferece, então não gozaremos da satisfação dada por Jesus a cada um de nós. Então a nossa alegria não deve estar nas coisas terrenas. A nossa alegria deve estar em Cristo. Se a nossa alegria estiver em Cristo, nós nos alegraremos com o que tivermos aqui, seja o que for. O versículo 3 ele continua, dizendo então que na terra, se existe um bem precioso, esse bem precioso também é fruto da obra de Cristo. Veja o versículo 3, da benevolência da graça de Deus, porque trata-se dos santos. Olha o versículo 3, mas aos santos que estão na terra e aos ilustres ou dignos, em quem está todo o meu prazer. Então, se existe prazer na terra para nós, genuíno, esse prazer é na vida dos nossos irmãos. Nós sentimos prazer com a vida dos nossos irmãos, porque ali nós enxergamos então a obra redentora do Senhor Jesus Cristo, nós enxergamos a obra santificadora do Senhor Jesus Cristo na vida deles.
E essa alegria é uma alegria genuína que nós temos a oportunidade de sentir na terra. Não alegria com bens materiais, mas com a vida dos nossos irmãos. Dessa forma, então nós encontramos no primeiro ponto a minha segurança, eu confio no Senhor, e o meu maior bem é Deus, porque nada na terra alcança a qualidade, a excelência do bem que nós recebemos, que é a comunhão com o nosso Deus, a salvação em Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. O terceiro ponto vai do versículo 4 ao versículo 6 e trata-se do nosso futuro. Então veja o versículo 4 e o versículo até o versículo 6. As dores se multiplicarão àqueles que fazem oferenda a outros deuses. Eu não oferecerei as minhas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As linhas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. O nosso futuro está garantido em Deus. Muitas pessoas hoje vivem nesse mundo escravizadas por amuletos, imagens, simpatias, espíritos a quem eles recorrem inutilmente. Porque, na verdade, nenhum deles pode garantir absolutamente nada a eles. Quanto mais um destino bom, um bom futuro. Eles se enganam ao fazerem isso. E eles acabam ao final, ou acabarão ao final, encontrando apenas morte, condenação. Eles estarão apenas rumando, direcionando suas vidas ao inferno. Nós, que somos salvos por Cristo Jesus, pela misericórdia de Deus, não por méritos nossos, sabemos que quem sustenta o nosso destino é Deus. Jesus Cristo é a nossa herança. Ele é a porção do nosso cálice. Então, quando nós olhamos para o nosso futuro é um futuro já garantido em Cristo Jesus. Nós sabemos qual é o nosso destino. Nós não precisamos viver escravizados, atemorizados sobre o que ocorrerá conosco. Nós sabemos o que acontecerá conosco. E o que acontecerá conosco será muito bom. Será uma vida de prazer, como diz o versículo 6. E um prazer que durará a eternidade. Então, quando nós recorremos ao Senhor, as coisas sempre dão certo. Né? Elas dão certo, você pode até olhar para os caminhos e olhar e falar, puxa, esse não é um caminho que eu imaginei. Mas depois de um tempo você vai olhar para trás e falar, mas esse foi o melhor caminho. Por quê? Porque Deus cuida das direções de nossas vidas. Ele não nos deixa sermos enganados. Nós é que muitas vezes nos enganamos, né? Mas Deus não permite. Se você estiver em comunhão com o Senhor, sempre recorrendo em oração, em submissão, se aconselhando devidamente, você terá bons caminhos nessa vida, nessa terra. O ponto 4 diz respeito, então, à nossa direção, ao norte. Né? Todo mundo busca qual a direção que deve ser tomada. E nós, então, qual é o nosso norte? Quando se fala qual é o norte, é uma expressão de qual é o rumo, como que eu me localizo. Né? Se eu sei onde é o norte, eu me localizo onde eu estou, né? E para onde eu vou. Né? Então, se eu sei onde está o norte, eu sei onde está o sul, leste e oeste. E eu consigo, então, me direcionar. Aonde está o norte? O nosso norte é o Senhor Jesus Cristo. Quando olhamos para Ele, nós nos localizamos e nós sabemos para onde nós vamos, onde nós estamos e para onde nós devemos ir. Versículo 7 diz, louvarei ao Senhor que me aconselhou, até os meus rins me ensinam de noite. É interessante que até o próprio íntimo, então, de Davi, o ensinava, o instruía pela noite. Quem que era fazendo isso? Era Deus que fazia isso. E Deus faz assim conosco também. Não pense que você dorme e fica uma pessoa inerte. Não, Deus está trabalhando com o seu ser durante o seu sono. Já está providenciando também o seu sustento. Então você permanece em comunhão com Deus a todo instante, até no momento em que o seu corpo descansa. Mas ali também Deus está cuidando de você, Deus também está te instruindo, te ensinando, trazendo à sua mente o conselho necessário para que você possa direcionar a sua vida. Por isso que é importante, antes de você dormir, ore a Deus e já agradeça por aquilo que Ele estará fazendo com você durante o seu sono. E quando você acordar, agradeça por tudo que Ele fez, mesmo que você ainda não tenha notado ou enxergado isso. Porque Deus trabalha com você a todo instante e nada te separa dele, nem mesmo o sono, por mais profundo que seja. Ponto 5, quando nós chegamos no ponto 5, trata-se do versículo 8 ao versículo 11.
E aí a gente entra na parte estritamente messiânica desse salmo. Então, olhamos para o versículo 8 ao versículo 11 e tomamos aqui um sentido profético, já direcionando que o descendente de Davi seria ressuscitado, não teria seu corpo físico decomposto. E também tomamos isso aqui como exemplo, porque ele está, me parece, trazendo à tona as próprias palavras do Senhor Jesus Cristo. Então veja o versículo 8. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Nós olhamos para a vida de Jesus e não houve em qualquer momento nenhum vacilo, nenhum receio, nenhuma dúvida do que deveria ser feito. Ele cumpriu cabalmente a sua missão de ponta a ponta, sua missão, sua obra redentora em favor de cada um de nós que somos salvos em Cristo Jesus. O versículo 9 e versículo 10 deixa claro para nós que o corpo do Senhor Jesus Cristo não seria decomposto, mas descansaria em segurança. Ele não iria para um sepulcro e ele apodreceria, como todos os homens, como o próprio corpo de Davi aconteceu com ele. Não, de Jesus não foi dessa maneira. Versículo 9, portanto está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Então veja que aqui é uma referência direta ao Senhor Jesus Cristo, e nós encontramos aqui, já de forma profética, dizendo que ele não ficaria com o seu corpo enterrado e apodrecendo, como todo ser humano, mas seria imediatamente ressuscitado e ele teria uma vida eterna, como sempre foi por ser Deus, mas também como homem. E por meio de sua ressurreição, nós também sabemos e temos a certeza de que seremos ressurretos. O versículo 11 diz que após a morte, ele estaria em plena alegria e perpétua diante do Pai. E é isso que Jesus hoje se encontra gozando ao lado do Pai, em alegria perene, em alegria eterna, em alegria plena diante do Deus Pai. E nós estamos em Cristo. Nós ainda estamos na terra, já podemos sim aproveitar dessa alegria de estar ao lado do Pai, porque estamos em Cristo Jesus, mas haverá o dia em que isso será completamente concretizado. E poderemos então tocar o Senhor Jesus, ouvi-lo, ouvir a voz do Senhor Jesus, abraçá-lo, porque estaremos junto dele. E esse futuro para nós está garantido. E o Salmo 16 nos indica isso, porque se Jesus ressuscitou, nós ressuscitaremos com ele. O Salmo de Ouro registra então qual é o nosso maior tesouro. Nosso maior tesouro é o Senhor Jesus Cristo. Esse é o maior tesouro que alguém pode ter. Um tesouro que não se compra, mas é um tesouro oferecido pela graça do Senhor para nós. Ter Cristo como Senhor de sua vida, esse é o maior tesouro. Não perca tempo se entristecendo e se preocupando com as coisas desse mundo. Você tem algo muito maior do que isso, muito mais valioso, eterno, perpétuo. Se alegre e descanse por estar em Cristo Jesus. Salmo de Ouro, Salmo 16. Nosso maior tesouro, o Senhor Jesus Cristo. Que Deus o abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã, e até a quinta-feira que vem com o Salmo 17. Boa noite.